Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por acompanhar o nosso programa. Vamos começar hoje um novo estudo no livro de Joel. Antes de começarmos o nosso estudo, vamos orar e pedir a Deus a sua ajuda, a sua direção. Pai querido, nós te agradecemos por tua santa palavra, pela alegria e bênção em poder estudá-la. Pedimos que o Senhor fale diretamente conosco de acordo com as nossas necessidades. Que este pequeno livro seja uma bênção para os nossos corações. Que possamos ouvir, aprender e praticar a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Este pequeno livro de apenas 3 capítulos é considerado uma grande pérola literária do Velho Testamento. Sua mensagem tem a tendência de tirar o leitor do seu estado de apatia. Este é um livro que vai direto ao coração. E aqui, amado ouvinte, vamos ver o clímax ao atingir o seu ponto mais alto e decisivo no juízo da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Joel, você vai ler sobre o julgamento das nações perversas, quando Deus vindica sua santidade e justiça na terra. Há outros profetas que escreveram com grande paixão e poder diante da revelação divina, mas existem poucos escritores do Antigo Testamento que mostram evidências com tantos detalhes e cuidado que enchem a obra literária de beleza. Entre todos os livros da Bíblia, eu recomendaria este como um estudo profético em relação ao que Deus planeja para o fim dos tempos. Bem, vamos ver sobre o autor deste livro. Joel significa Jeová é Deus, e sabemos muito pouco sobre ele. No entanto, guarde o significado de seu nome porque é de grande relevância. Os nomes no Velho Testamento tinham significados muito importantes. Joel provavelmente era um nome comum naquela época. Digo isto porque existem pelo menos 11 pessoas na Bíblia com esse nome. Sabemos que o autor deste livro que vamos estudar era filho de Petuel. Versículo 1 diz: Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Esta é a única vez que aparece o nome de Petuel, portanto não temos muita informação sobre quem era Joel. No entanto, esta falta de informação não deve ser um obstáculo para o nosso estudo. Há outros autores das Escrituras dos quais pouco sabemos. O importante é que esses homens foram instrumentos escolhidos por Deus através dos quais ele transmitiu a sua palavra. Isto é tudo o que precisamos saber. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 diz claramente: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Pedro também diz em sua segunda carta, capítulo 1, versículo 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Joel foi um desses profetas. E o que ele deu ao mundo nesta curta mensagem é a palavra de Deus inspirada, inerrante, imutável e invencível. A mensagem de Joel foi escrita há mais de 2.800 anos e vai continuar para a eternidade. Portanto, não importa que não tenhamos todos os detalhes sobre Joel, pois sabemos que Deus inspirou Joel para escrever esta joia literária. Também existem dúvidas quanto à data em que este livro foi escrito. Não sabemos exatamente quando o livro foi escrito, mas a data aproximada eu diria que foi entre 860 e 820 a.C. O que sabemos é que Joel profetizou e escreveu para o Reino do Sul, o Reino de Judá, quando o rei Joás era jovem. Este dado nos dá uma referência histórica para dizer que foi cerca de 860 ou 820 anos antes de Cristo. No livro de Joel encontramos a expressão o dia do Senhor, pelo menos 5 vezes. Se você está com a sua Bíblia aberta, pegue uma caneta e marque cada vez que você encontrar as palavras dia do Senhor. Esta é uma frase-chave que abrirá a porta para guardarmos as verdades encontradas neste livro. Veja o versículo 15 do capítulo 1. Ai do dia,
porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Capítulo 2, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo nome. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Ainda no capítulo 2, versículo 11. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Marque em sua Bíblia mais uma vez. Vamos agora para o versículo 31 do mesmo capítulo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Sublinhe e vá agora para o capítulo 3, versículo 14. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Aqui temos a chave para compreender a mensagem de Joel. Esta expressão aparece mais de 30 vezes no Antigo Testamento e 4 vezes no Novo. Você poderá encontrar em Isaías, capítulo 2, versículo 12, Isaías 13, versículos 6 e 9, Jeremias 46, 10, Ezequiel 13, 5 e no livro de Amós também. Este é o centro da mensagem de Joel. Na verdade, Joel é conhecido como o profeta do Dia do Senhor. O Dia do Senhor é o juízo divino sobre o pecado e sobre os pecadores, e poderá acontecer a qualquer dia, a qualquer momento. Profeticamente falando, o Dia do Senhor se refere ao dia em que Deus irá vindicar sua justiça e sua santidade na terra. As descrições deste dia são sombrias, assustadoras. Joel é o primeiro a ver. Observe o capítulo 1, versículo 15. Marque aí em sua Bíblia. O dia de destruição. No capítulo 2, versículo 11, encontramos outro termo descritivo. O dia do Senhor é grande e muito terrível. No capítulo 3, versículo 14, é um vale de decisão. O dia do Senhor é necessário. Ele precisa acontecer para que a terra seja purificada e a paz e justiça possam reinar no reino messiânico. Naquele dia, a balança da justiça finalmente se nivelará. Agora vamos examinar mais de perto nossa exposição deste texto. Deixe-me acrescentar algo, um comentário que um amigo meu fez a respeito do livro de Joel. O Dr. Jensen, professor da Universidade do Tennessee, um grande professor da Bíblia. Ele fala sobre os 3 pontos de vista mais comuns em relação ao momento em que o dia do Senhor irá começar. Nós estamos falando sobre o termo profético, o dia do Senhor, o dia em que Deus virá para julgar esta terra. Em primeiro lugar, alguns creem que acontecerá logo após o arrebatamento, no começo da tribulação. Outros acreditam que acontecerá durante a tribulação, possivelmente na metade do período da tribulação. Depois há aqueles que acreditam que o dia do Senhor começará na segunda vinda de Cristo à Terra, depois da tribulação, quando Cristo destruir seus inimigos na batalha do Armagedom. Bem, vamos ver sobre isto durante o nosso estudo. Portanto, não fique ansioso para obter todos os detalhes e todas as respostas sobre o dia do Senhor agora. Vamos estudar isso ao longo deste estudo sobre Joel. Vamos começar agora com o texto bíblico e ver sobre a praga que, obviamente, existia naquela época, quando Joel escreveu o livro. Joel 1, versículo 2 diz: Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Porventura isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? O versículo 2 começa a mostrar com uma clara descrição sobre uma praga de gafanhotos. É uma cena dramática e devastadora que não pode ser comparada a nada. Isto nos dá uma ideia da gravidade da situação ao ler as primeiras linhas. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Isso já aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Esta breve e importante declaração indica a magnitude do desastre. Não havia nenhum precedente na memória dos anciãos ou de seus antepassados um evento como aquele. Isto é o que o versículo 2 está dizendo. Vocês ou seus antepassados se lembram de uma praga como esta? Esse é um versículo que Deus queria que o seu povo lembrasse no futuro. O versículo 3 diz: Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Em outras palavras, Joel está dizendo, com a orientação do Espírito Santo,
as gerações futuras irão escutar sobre este juízo devastador de Deus e irão aprender uma lição. É um método que Deus sempre usou para alertar as gerações futuras de que o juízo sobre a terra é inevitável. Há algumas passagens muito importantes, por exemplo, Êxodo capítulo 10, versículos 1 e 2. Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Estou me adiantando um pouco aqui, mas quero incluir um pensamento que vem à minha mente nesse momento em relação ao dia do Senhor. Penso na descrição que o Senhor deu sobre a tribulação depois do arrebatamento da igreja. O nosso Senhor disse em Mateus 24, 21, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Recentemente, um evangelista muito famoso disse acreditar que possivelmente nós estamos no presente vivendo na tribulação. Bem, amigo, eu creio que ele está errado. Quando o dia do Senhor vier, não haverá nada na história da humanidade a que possa ser comparado. Eu sei que os dias estão difíceis, mas como lemos na palavra de Deus, nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Tamanha será a aflição. O que estamos experimentando agora já aconteceu no passado, então o pior ainda está por vir. Deus ainda não puniu o pecado, nem estabeleceu a sua justiça entre os homens. Lembre-se das palavras do Senhor Jesus, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Muito bem, o versículo 4 contém uma descrição da praga de gafanhotos. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Este versículo não é muito fácil de interpretar. Existem pontos de vistas diferentes. Todos os três parecem ser possíveis. Em primeiro lugar, alguns professores da Bíblia dizem que existem 4 tipos de locustas. Depois temos aqueles que dizem que as locustas passam por 4 estágios de desenvolvimento. E por último, existem aqueles que acreditam que havia 4 enxames sucessivos. O que o primeiro enxame não consumiu, o segundo fez, e assim sucessivamente. Há estudiosos que são a favor do segundo ponto de vista, que as locustas passam por 4 estágios de desenvolvimento, sendo o último o mais destrutivo. Bem, mas aceitando ou não este ponto de vista, o poder destrutivo descrito por Joel é evidente. O Dr. J. Vernon McGee, grande professor da Bíblia, é a favor do terceiro ponto de vista, que diz que haviam 4 grupos de gafanhotos. O que o primeiro grupo não comia, o segundo grupo comia. Dr. Vernon McGee também se refere ao dia do Senhor e à grande tribulação, onde os 4 cavalos aparecem sucessivamente. O primeiro oferecendo uma falsa paz, seguido pela guerra, pela fome e pela morte. Apocalipse 6. A terra será totalmente devastada neste dia. João chama de dia da ira de Deus. Apocalipse 6, versículo 17. Esta é toda a informação que temos. Interpretando o primeiro capítulo de Joel, versículo 4, sabemos isto. Virá um dia de devastação, destruição e morte a esta terra. Um dia sem precedentes na história da humanidade. Muito bem, vamos seguir em frente, agora com os versículos 5 a 7. Nestes versículos, vemos a triste situação na qual se encontravam naquela época. A primeira situação a ser mencionada no versículo 5 é a embriaguez do povo. Despertai-vos, bêbados, e chorai, gemei todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Sempre que lemos os livros proféticos, vemos que a embriaguez com vinho era um pecado comum naquela época, tanto entre os judeus como os gentios. Certamente esta era uma das causas da queda de Israel. O profeta Isaías foi guiado por Deus para falar contra esse mal. Em Isaías 5, versículo 11, lemos: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a noite até que o vinho os esquente. Em seguida, em Isaías 5, 22, lemos: ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de poder para misturar bebida forte. Isaías 24, 9 diz: com canções não beberão vinho, a bebida forte será amarga para os que a beberem.
Por fim, no capítulo 28, versículos 7 e 8, lemos: Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte, são absorvidos pelo vinho. Desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e imundícia, e não há lugar limpo. O profeta Amós também tinha algo a dizer. Você pode ler em Amós capítulos 2, 4 e 6. Deus ordenou a Abacuque a fazer a mesma advertência em Abacuque 2,15, onde lemos: Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, ai de ti que adicionas à bebida o teu furor e o embebedas para ver a sua nudez. A primeira menção de embriaguez que resultou em calamidade está em Gênesis 9, onde fala sobre Noé. Portanto, vemos que o Antigo Testamento está cheio de citações condenando esta prática. No Novo Testamento encontramos as mesmas advertências. Por exemplo, Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho. Paulo escreveu aos Efésios para não se embriagarem. A ofensa é tão séria aos olhos de Deus que ele disse que os bêbados não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6,10. A embriaguez é descrita como indecente em Romanos 13,13. A linguagem das Escrituras é simples e fácil de entender. A Bíblia nunca chama uma pessoa de alcoólatra, mas de embriagado ou bêbado. A nossa sociedade diz que o alcoolismo é uma doença. Deus chama de pecado. Alcoolismo não é vírus contagioso. Você não pega ficando perto de alguém que está bêbado. Se fosse uma doença, Deus não castigaria. Deus castiga o pecado. Deus não castiga doenças. A embriaguez é o pecado do qual Joel está mencionando. Era algo ruim naquele tempo. Muito bem, no versículo 6, as locustas são comparadas a um exército invasor. Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número, e seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Deus compara o enxame de locustas como uma nação que ele levanta para juízo. Alguns comentaristas concluem a partir desse versículo que a praga de gafanhotos, locustas, não era literal. Porém, eu não encontro nada aqui que apoie esta conclusão. A linguagem utilizada por Joel não é incomum na Bíblia. As formigas são chamadas de povo. Em Provérbios 30, 25, lemos: As formigas não são um povo forte, todavia, no verão, preparam a sua comida. Eu não encontro nenhuma razão para espiritualizar ou alegorizar as locustas em Joel capítulo 1. Uma praga de gafanhotos enviada por Deus como juízo não era algo novo. Veja em Êxodo, capítulo 10, versículo 12 em diante. Ali lemos a história de como o povo de Israel sabia que a praga de gafanhotos foi enviada por Deus para os egípcios. Uma metáfora impressionante é usada para descrever os dentes dos gafanhotos com os de um leão. Você observou isso no versículo 6? Seus dentes começaram a cortar as vinhas e árvores, e não pararam até que devorassem os ramos, deixando as árvores nuas, como o versículo 7 diz. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda, e a lançou por terra. Os seus sarmentos se embranqueceram. Os gafanhotos comeram as uvas em primeiro lugar, e em seguida começaram a devastar as vinhas, privando assim os bebedores de vinho. Os gafanhotos não tinham dentes de leão, eles eram destrutivos como os dentes de leão. Joel em seguida começa a falar sobre o juízo que Deus enviou para o povo de Israel. E as razões são óbvias. Bem, chegamos até o versículo 7 hoje. Concluindo, quero lembrar, meu querido ouvinte, que Deus odeia o pecado e ele julga. Esta é a mensagem do livro de Joel. O dia do Senhor é o dia onde Deus julgará o pecado e o pecador, vindicando assim a sua santidade. Pode ser qualquer dia, na verdade pode ser hoje, para qualquer pessoa. Mas Joel está falando profeticamente de um dia em que o Senhor Jesus Cristo voltará à terra e estabelecerá a sua justiça. Esta é a mensagem do livro de Joel. Amigo, que possamos aprender uma lição com isso. Não se engane, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. Muito obrigado por ouvir o programa de hoje. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem,
visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.